O trabalho de orçar uma obra não é fácil, certo? Isso envolve ciência, envolve experiência. Você tem que saber ler os projetos, você tem que definir as especificações, certo? Visitar o local da obra, levantar o quantitativo de serviço, escolher muito bem as composições de custo que você vai utilizar durante o orçamento, além de cotar material. Então, no final desse trabalho todo, que não é fácil, é muito importante que você valide o teu orçamento. E existem maneiras de você validar, de você tentar identificar se o seu orçamento está de acordo com a obra, se realmente está próximo da realidade. Então, a primeira maneira que você tem que fazer é uma visita técnica, certo? Porque muitas vezes, querendo apresentar uma proposta muito rápido, deixa-se de realizar uma visita à obra e parte-se para preencher uma planilha de preço. Então, quando se faz isso, se perde uma oportunidade ótima, certo? De algumas atividades evitar grandes erros. Olhando, por exemplo, pelas obras que estejam ali na vizinhança, certo? Você pode identificar, já dar dicas de algumas dificuldades que possa ter na tua obra. Os acessos para a chegada de material, para a chegada de insumos, certo? Tudo isso, eles podem te ajudar a definir etapas da obra, planos de ação. É muito diferente de você construir num centro movimentado, num centro com muito carro ali, dificuldade de estacionamento, ou dentro de um condomínio fechado. Eu já vi empresas fazerem orçamento do dia para a noite. E quando chega na hora de iniciar a obra, aí descobre que teria que criar estruturas de contenção, certo? Devido à inclinação do lote. Descobre que tem uma dificuldade de acesso muito grande, questão de horário também para chegada de material. Então, e nada disso foi previsto no orçamento. A segunda maneira é a curva ABC. Se você não tem tempo de revisar tudo, então você tem que se concentrar no mais importante. E a melhor maneira de você identificar os principais serviços é a curva ABC. Já vi empresas fazerem orçamento do dia para a noite. E quando chega na hora de iniciar a obra, descobre que teria que criar estrutura de contenção, certo? Devido à inclinação do lote. Descobre que o acesso à chegada ao lote tem uma dificuldade enorme, certo? Descobre que tem horários que pode-se chegar ou não ao lote. Então, tudo isso tem que estar sendo previsto antes. Outra é a curva ABC de serviço. Se você não tem tempo de revisar tudo, você tem que se concentrar no que é mais importante. E a melhor maneira de identificar os principais serviços da obra, principalmente em relação a custo, é a curva ABC de serviço. A curva ABC é uma listagem em ordem decrescente com os custos dos serviços, com um percentual simples e acumulado. Com ela, você vai conseguir identificar quais são os serviços que estão mais altos. Por exemplo, as faixas A e B de serviços da curva ABC, elas englobam 80% do teu custo. E nelas é que você tem que focar, é onde você tem que dar atenção. Então, a análise desse serviço deve verificar as composições escolhidas, o dimensionamento da equipe, qual a produtividade que foi adotada. Então, é muito importante também se verificar se você já executou esses serviços, se você já viu como é e como é que foi essa experiência. Isso vai ajudar muito. A outra maneira também de ajudar você a validar o teu orçamento é a curva ABC de insumos. Da mesma maneira que a curva ABC de serviço, a curva ABC de insumos, você deve verificar os itens da faixa A e B. Agora, porém, dessa vez você vai verificar as cotações desses insumos, certo? Porque as cotações para essa faixa, quanto mais cotações você tiver, lógico, é melhor, e quanto mais precisas também. Porque você, além de você verificar a disponibilidade desses itens no mercado, você vê se é possível também você conseguir parcerias com fornecedores para que você tenha desconto na aquisição desses itens. Principalmente porque se ele está entre os teus primeiros itens da tua curva ABC, é o item que está mais oneroso. Então, isso é um ótimo momento para você fechar parcerias com os fornecedores. E você procurar os fornecedores e chegar para ele e conversar. Olha, eu vou ter desse insumo aqui todos esses itens, então eu já quero negociar contigo. Outra maneira também de você validar o orçamento é o planejamento. O orçamento precisa estar alinhado com o planejamento da obra. Primeiro, temos que entender que planejamento e orçamento têm que ser construídos juntos. Porém, o importante nesse momento é você verificar duração da obra. Esse item ele tem influência direta no teu custo indireto. Então, com o planejamento, você tem noção de quanto tempo a obra vai durar e se isso está alinhado com o teu custo indireto. Outra, quantidade de turnos. Caso a tua obra, certo, tenha trabalho no período noturno,
Tem que verificar se o adicional noturno foi levado em conta na hora do orçamento. Mais um é número de frentes simultâneas. Isso o pessoal peca muito. Se você tem várias frentes simultâneas, isso vai influenciar muito nos recursos que você vai precisar para atender. Quanto de andaime você vai precisar para atender todas as suas frentes? Quantas balanças para uma fachada? Então você tem que ver tudo isso. Bom, esses eram os principais itens que você tem como você verificar para você poder validar o teu orçamento. Bom, eu vou ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais e valeu!